Encontraram 2 Crônicas, capítulo 26. Podem tomar assento, porque o texto é grande e eu preciso ler todo. Então eu vou ler em voz rápida e os irmãos acompanharão nas vossas Bíblias. Eu sou obrigado a ler todo o texto, porque eu vou ter que pregar o texto inteiro. Diz a palavra de Deus assim: todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha apenas 16 anos de idade, e o constituiu rei no lugar de Amazias. Fala comigo, Amazias era o nome do pai dele, ok? O nome do pai de Uzias era Amazias. Não confundir com Azarias. Azarias era na época dele o sumo sacerdote, tá bom? Que vai ter um papel grande nessa pregação. Amazias, seu pai. Depois da morte de seu pai, Uzias reconstruiu Elate e restituiu a Judá. Uzias tinha 16 anos de idade quando começou a reinar e reinou 52 anos em Jerusalém. Tem Bíblia que fala 52, tem tradução em 55. A maioria dos autores falam 55 anos. A mãe dele se chamava Jecolias e era de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que Amazias, seu pai, havia feito. Então ele foi um rei que seguiu os passos do seu pai. Amém? Continuando a Bíblia. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões. Destaquem, nós vamos falar muito disso aqui. Ele propôs no seu coração, ele assentou no seu coração buscar a Deus. Amém? Todo crente viver diariamente, continuamente nesta mesma busca, né? Assentando no seu coração buscar a Deus. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Destaque isto também. Enquanto Uzias buscou ao Senhor, Deus foi com ele e o prosperou. Agora, Deus vai relatar essa prosperidade. Vocês vão observar que essa prosperidade, ela aconteceu em todas as direções na vida de Uzias. Enquanto ele, buscou ao Senhor, Deus o prosperou, e em todas as direções. Ele foi e guerreou contra os filisteus. Deus destruiu muralhas de Gate, de Jabné e de Asdod. Construiu cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que moravam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagavam tributo a Uzias, que chegou a ser tão poderoso que a sua fama se espalhou até a entrada do Egito, não é? Metade da terra naquele tempo antigo alcançou o conhecimento do reinado de Uzias, não é? Que ele poderosamente se espalhou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 9. Uzias construiu torres em Jerusalém, junto ao portão da esquina, junto ao portão do vale e junto ao portão do ângulo, e as fortificou. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto na Cefalá como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Uzias tinha um exército de homens preparados para a guerra, que saíam para a batalha em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e pelo oficial Maacéias, sob a direção de Ananias, um dos oficiais do rei. O número total de chefes das famílias,
homens valentes era de 2.600 homens. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens. Para você ter ideia, o exército brasileiro não chega a esse número hoje, no século 21. Israel já chegou a esse número nesta época, milênios e milênios atrás. Para você ter ideia da enormidade do poder desse exército na época, que fazia uma guerra com grande poder para ajudar o rei contra os seus inimigos. Uzias preparou para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para atirar pedras. Em Jerusalém ele fabricou máquinas inventadas por homens peritos que foram colocadas nas torres e nos cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras. A fama do rei Uzias se espalhou até muito longe, porque ele foi sublinha isso aí também, em nome de Jesus. Ele foi maravilhosamente ajudado até, pronto, aqui vai mudar toda a história, até o momento em que ele tornou-se muito poderoso. Ok? Nós vamos ver que Deus estancou toda a ajuda a ele a partir do momento em que ele tornou-se muito poderoso. Por que Deus estancou essa ajuda a ele? Agora vai explicar, né? Mas depois que Uzias tornou-se poderoso, o coração dele se exaltou para a própria ruína. O que diz a palavra de Deus em Provérbios? Que a soberba precede a ruína, precede a queda. O orgulho precede a queda e a ruína. E isso se cumpriu na vida do rei. Ele cometeu também uma transgressão contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Só quem podia entrar no santuário, no templo do Senhor, no altar do incenso, para queimar incenso lá no altar, era o sacerdote. Não era dado aos reis fazerem esse papel. Era o sumo sacerdote ou os sacerdotes, né, que por turnos se revezavam. A Bíblia continua dizendo: porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, acompanhado de 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, ou seja, homens de um alto compromisso com Deus. Eles enfrentaram o rei Uzias e disseram ao rei: não compete a você, Uzias. Sublinha isso aí. Não compete a você. Deus não permitiu que os sacerdotes chamassem ele de rei. Não compete a você, Uzias. Aleluia. Queimar incenso diante do Senhor. Mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço: saia do santuário, porque você cometeu uma transgressão, e isso não lhe trará honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias cometeu a loucura que a gente nunca pode cometer numa hora de repreensão. Sempre que Deus nos repreende, nós não podemos cometer essa loucura. Qual é? Se indignar. Ele se indignou. Então Uzias se indignou. Ele tinha um incensário na mão para queimar incenso.
no momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa. Uau! Meu Deus! Ali mesmo, na presença dos sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes se voltaram para ele, eis que ele estava leproso na testa. Então, apressadamente, o tiraram dali, e até ele mesmo se apressou em sair, visto que o Senhor o havia ferido. Não foi o diabo quem o feriu, foi Deus. Assim, o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte. E por ser leproso, morou numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu encargo o palácio real, governando o povo da terra. Até aqui. Trago-lhes uma palavra da parte de Deus, que ela tem por objetivo principal mostrar para os cristãos, mostrar para a igreja, que nós devemos zelar pelos princípios da palavra de Deus, pelos princípios do próprio Deus. Os princípios de Deus são absolutos, eles não são relativos. Vivemos numa sociedade hedonista que procura relativizar todos os conceitos, todos os valores, para a destruição da própria sociedade, para a loucura do próprio homem. Por quê? Porque os princípios de Deus são verdades, são constituídos de verdades absolutas, totalmente absolutas. E nós, se queremos ter uma vida pacífica na terra, se nós queremos ter uma vida saudável, abençoada por Deus, próspera em todas as direções, e quando eu falo de prosperidade, não estou falando de dinheiro. Há ricos que são tão miseráveis que a única coisa que eles têm é o dinheiro, mais nada. E a maioria deles terminam se suicidando, destruindo a própria vida, porque são miseráveis, a tal ponto de só terem dinheiro, mais nada. Estou falando de prosperidade, de uma vida em que Deus se compromete contigo de te abençoar em todas as direções da tua vida. Se você quer uma vida na terra de paz, uma vida abençoada por Deus, onde os ventos, as tormentas, as tempestades e as provações só são permitidas por Deus na tua vida para te gerar paciência, para te gerar amadurecimento, para te dar experiência com Deus, para te dar maturidade. Deus nunca manda uma provação para arrasar com o ser humano. Deus nunca é fonte de provação que busque destruir a vida de ninguém. As provações buscam um amadurecimento das pessoas. Nós devemos ser gratos a Deus por tudo. O apóstolo Paulo disse: em todas as coisas somos mais do que vencedores, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Tudo coopera. Até mesmo as provações cooperam. Até mesmo as enfermidades cooperam. Até mesmo aquele dia mau que nós não gostamos de passar, ele coopera também. Ele gera em nós maior paciência, mais longanimidade,
mais entendimento de Deus, mais entendimento da natureza humana, mais experiência com Deus, né? Cristianismo, eu sempre repito, cristianismo não é uma religião. Enganam-se aqueles que falam que o cristianismo é uma religião. Ele não é. Jesus nunca veio a este mundo para implantar religião nenhuma. Toda religião neste mundo, todas elas são sofísticas. Elas partem de sofismas. O que é um sofisma? É prometer alguma coisa falsa que sabe que não vai cumprir. Toda religião é sofista. Toda religião promete te religar o homem a Deus. Mas isso é uma mentira, porque religião nenhuma religa homem nenhum a Deus. É mentira pregada à humanidade há milênios e milênios afora. Nenhuma religião, nem a nossa, enquanto religião, como alguns gostam de chamar, também não. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e o homem, é Jesus Cristo, não é uma religião. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu não sou caminho, eu não sou verdade, eu não sou vida, eu sou o caminho, é único. Eu sou a verdade, é única. Eu sou a vida, é única. Ele é a única fonte de verdade, Ele é a única fonte de vida. Ele é o único caminho confiável para o homem chegar à presença de Deus. Todos os demais caminhos são fraudulentos, mentirosos. A Bíblia diz no livro de Provérbios que aos olhos dos homens todos os caminhos são bons, mas eles terminam com a morte do homem. E quando fala de morte ali, fala de morte eterna, separação eterna de Deus. Só há um caminho, só há uma verdade, só há uma vida. A vida está em Cristo Jesus, Ele é a vida. Jesus não é a cura, Ele é a saúde. Dá para entender? Ele é a saúde, Ele é a verdade, Ele é a fonte da vida. A mulher, Ele não disse assim para a mulher samaritana: ah, mulher, se tu soubesses quem é que te pede água para beber, tu lhe pedirias água e Ele te daria água a jorrar para a vida eterna. Ele está falando de quem? Quem é essa pessoa que Ele está se referindo? A Ele próprio. Porque Ele havia pedido à mulher samaritana: mulher, me dá um pouco de água dessa fonte de Jacó. Ela: como? Sendo eu samaritana e tu judeu, tu se refere a mim para pedir água? Mulher barraqueira, né? Jesus queria um copo d'água só e mais nada, não é? Mas Deus salvou ela ali para a glória de Deus Todo-Poderoso, aleluia. A primeira coisa, primeiro princípio que você jamais pode esquecer, que nós extraímos dessa palavra, é o seguinte: você já se batizou nas águas? Sim ou não? Sim. Quantos aqui se batizaram nas águas? Amém. Olha, eu estou de mão em pé também. Sabe o que isso significa diante da Bíblia? Se você abandonar Deus, você está assinando tua sentença de morte. Você entende o que é batismo? Batismo é batismo na morte. Quando você foi batizado ali no tanque, ou no tanque de alguma igreja, entenda, você foi batizado, você foi imerso na morte de Cristo. Depois do batismo, aquele que se afastar de Deus estará assinando a sua própria sentença de morte. Não é uma sentença de morte só do corpo, não. É uma sentença de morte eterna. Ele vai estar pisando
no sangue do Filho de Deus. Então toma cuidado. Toma cuidado. O apóstolo João, na primeira epístola, disse assim: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, lembrem-se, vocês têm um advogado no céu, Jesus Cristo. Ele está pronto para perdoar, Ele está pronto para interceder por você. Tem que buscar o perdão. A qualquer preço, o perdão precisa ser buscado. Por quê? Porque com o desvio depois do batismo, você assinou tua sentença de morte. Só Deus pode revogá-la. Isso é um princípio bíblico. Bíblico. Tem que voltar atrás. Não é opcional. Não é facultativo. O caminho agora é caminho de retorno. Não é mais um caminho que não seja de retorno. Nós não podemos nos separar de Deus. Abra a tua Bíblia em nome de Jesus, em 2 Crônicas 15:2. Olha o que Deus diz na sua palavra. Todos encontraram? O Espírito de Deus, versículo 1, veio sobre Azarias, filho de Odebe, que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Asa e todo Judá e Benjamim, escutem. Olha a exclamação aí, observaram? Escutem, o Senhor está com vocês enquanto vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará achar. Mas se vocês o deixarem, Ele também os deixará. Aleluia. Se nós buscarmos ao Senhor, Ele se permitirá ser achado por nós. Qual é a única condição que Deus exige para que nós venhamos a buscá-lo? Espírito, coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Então, observem, o Senhor estará convosco enquanto vocês estiverem com Ele. Se o buscarem, Ele se deixará achar. Mas se o deixarem, Ele também os deixará. Isto aqui é uma maneira gentil de falar que a pessoa que resolveu deixar a Deus assinou sua sentença de morte. É uma maneira gentil. Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, lá no Novo Testamento, quase no final, antes de Tiago. Hebreus capítulo 10. Todos encontraram? Amém? Então, misericórdia, porque eu ainda não encontrei. Já encontrei. Versículo 26. Todos? Sem problema? Porque se continuarmos a pecar de propósito. Eu não sei como está na tua tradução. Eu trouxe essa linguagem aqui mais facilzinha para vocês poderem ter entendimento. Se continuarmos a pecar de propósito. Em outra tradução está: se deliberadamente vivermos no pecado. Não é? Se deliberadamente resolvermos já viver no pecado, continuar no pecado. Outra tradução: porque se continuarmos a pecar de propósito. Agora vem: depois de que? De termos recebido o conhecimento da verdade. Depois de termos recebido o pleno conhecimento, algumas traduções falam em pleno conhecimento da verdade. Ou seja, se depois de eu receber
o pleno conhecimento da verdade e deliberadamente, voluntariamente, de propósito, eu ingressar no pecado ou retornar a uma vida de pecado, eu atravessei a linha divisória. Essa expressão na Bíblia, se depois de você receber o pleno conhecimento da verdade, você pecar intencionalmente, é como se Deus estivesse marcando uma linha que nem eu nem você pode atravessar. Por isso que eu te disse antes, se você, se eu, se nós fomos batizados nas águas e intencionalmente nos lançarmos no pecado, recebemos o pleno conhecimento da verdade, chegamos no tanque batismal, o pastor disse o que pra gente? Você crê no Senhor Jesus de todo o teu coração? Creio. Você crê que Ele veio em carne a esse mundo para morrer na cruz pelos teus pecados? Creio. Você crê que Ele morreu pelos teus pecados? Creio que Ele morreu pelos meus pecados. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enterra Ele. O velho homem está morto. Se a pessoa, num ato de loucura, ressuscita essa velha criatura e lança essa velha criatura para pecar intencionalmente, atravessou a linha. Vamos ver o que acontece? Essa linha, ela é chamada linha sem volta. A pessoa tem que buscar o perdão de Deus de forma séria e de coração inteiro. Porque se não buscar de coração inteiro, para Deus é linha sem volta. Então vamos ler agora o versículo inteiro. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelo pecado. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo. Olha o que Deus diz: quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Agora veja o que Deus diz no Novo Testamento. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança. Então a busca tem que ser de coração inteiro pelo perdão de Deus. Estou sendo claro? Por quê? Porque a pessoa atravessou uma linha que Deus diz na Bíblia que ela é uma linha sem volta. Mas a gente sabe que há uma volta, e a volta é através do perdão. Mas Deus é muito claro, Ele diz: não resta, a partir daquela linha, não resta mais sacrifício algum no pecado. Quer dizer, se a pessoa continuar em frente, os sacrifícios pelo pecado desapareceram. Pelo contrário, diz Deus no versículo 27, resta apenas uma terrível expectação de juízo e de fogo. Fogo de juízo também. Então temos que levar a sério isso. Batismo nas águas não é brincadeira, é coisa séria. Testificar publicamente a respeito do sangue de Jesus é coisa muito séria. A nossa comunhão, ela está selada no sangue de Jesus Cristo, no sangue do Senhor. Deus diz: imagine quanto mais severo castigo merece aquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual havia sido santificado, insultou o Espírito da graça. Quem é o Espírito da graça? O Espírito Santo.
A Bíblia diz para não entristecê-lo, quanto mais insultá-lo. Insultar aqui é xingá-lo, menosprezá-lo. A Bíblia chegou ao ponto de dizer: não entristeçais o Espírito Santo. Não ponha ele triste. Jesus disse assim: todo pecado que cometerem contra mim, eu perdoarei. Todo pecado que cometerem contra meu Pai, ele perdoará. Mas aquele que pecar contra o Espírito Santo, não receberá perdão de pecado. Então, entenda em nome de Jesus Cristo. Nós estamos na porta da graça. E na porta da graça, ainda há o caminho do perdão. O perdão deve ser buscado de todo o coração. Não com malandragem, não com estratégia. Não para esconder algum objetivo. Não, é com sinceridade total. Por quê? Porque a linha que foi atravessada, ela não tem volta. Se Deus quer te dar ou me dar uma volta por meio do perdão, Ele exige que esse perdão seja totalmente sincero. Que a pessoa vá a Ele com todo o coração, com toda a sinceridade, porque o quadro já está definido, não é? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E o Senhor julgará o seu povo. E aí o texto fecha com a sentença mais terrível que pode fechar. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível. Cair nas mãos do diabo não tem muito problema não. E do demônio também não. Mas cair nas mãos do Deus vivo, a Bíblia diz que não há nada mais horrível do que isso. E foi o que aconteceu com Uzias. Eu estou falando tudo isso por quê? Porque nós lemos sobre a vida de um rei de Israel. Um homem que foi abençoado desde a infância. Ele teve primeira bênção na vida dele, foi ele ser filho de um rei que na grande parte da sua vida, não no final, porque o pai dele pecou bastante no final, mas grande parte da vida do pai dele, o pai foi um exemplo para o filho. O filho foi criado dentro do exemplo do pai, Amazias, que era rei. E o pai, porque foi desleal no final da vida, acabou morrendo. E o menino com 16 anos ascendeu ao trono em Jerusalém para reinar em Judá. Tempo em que Israel estava dividido. Jerusalém era a capital do sul, reino de Judá, e as 10 tribos do norte, capital Samaria. Entenda em nome de Jesus Cristo, este jovem, a Bíblia diz que ele, abra lá em nome de Jesus Cristo, no primeiro sinal que eu pedi para vocês colocarem, do versículo de número 5. Ele propôs no seu coração buscar a Deus. E a Bíblia diz no versículo 4, que ele desde 16 anos, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que seu pai havia feito. Ele propôs buscar a Deus no seu coração. O fato dele propor no seu coração, ele assentar no seu coração, tomar a decisão de buscar a Deus, foi a causa de toda a prosperidade. É o que nós lemos no outro versículo. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, e prosperar em todas as direções. Há muita gente que abomina a ideia de prosperidade na Bíblia, até lutam contra mensagens
a favor da prosperidade, mas isso aí é fanatismo por um erro. As pessoas abraçam um erro e se tornam fanáticas por aquele erro, são capazes de tudo para defender o próprio erro e não se convencem que é um erro. Deus é Deus de prosperidade, sim, não de uma prosperidade negocial com Ele, mas de uma prosperidade à base de buscá-lo em sinceridade de coração. Por quê? Porque Ele é Pai. Qual é o pai que quer prometer ao filho fome? Qual é o pai que tem prazer na lágrima do filho? Jesus disse: se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o pai que é bom. Se um filho lhe pedir um pão, ele vai dar uma pedra. Se um filho lhe pedir um peixe, ele vai dar uma serpente. Deus é bom, nós somos maus. E como pais maus que somos, sabemos dar boas dádivas, disse Jesus, aos nossos filhos, quanto mais Deus. Então Deus é Deus de prosperidade, sim, não dessa prosperidade horrorosa que se prega por aí, né? Dá R$1.000 para você conseguir a bênção. Isso é um diabo vestido de pastor. Isso é transformar a casa de Deus em negócio. A Bíblia diz que Jesus invadiu o templo em Jerusalém, pegou um azorregue, um cinto e saiu lascando em todo mundo, virando banca de cambista, espalhou dinheiro para todo lado. E a Bíblia diz que ele não pecou, era o zelo da casa do Pai que o consumia. E ele disse, ali está escrito no texto: não faça da casa de meu pai negócio. Essa prosperidade aqui não é negócio, não. Não, isso é resposta de um pai ao amor de um filho. Pai sempre responde ao amor de filho. Se os filhos aprendessem, sempre teriam uma ótima relação com os pais. Por quê? Porque o pai, ele não ama de forma unilateral. Ele geralmente responde ao amor do filho. Quem tem que honrar o pai é o filho. O próprio Deus diz isso em Malaquias, quando ele fala: se eu sou pai, cadê a minha honra? Porque tem filho que não honra pai e quer ser amado pelo pai, merece um bom chicote na cara. O próprio Deus ensina isso. Ele diz que ele reage ao amor do filho. Qual foi o amor do filho? O filho, a Bíblia diz, pôs-se a buscar, ou seja, ele assentou no coração dele. Ele assumiu um compromisso com Deus, de buscar a Deus. Deus se alegrou. Imagina, eu sou pai, eu vejo um filho meu assentando no seu coração, me agradar de alguma maneira. Ah, Jesus, eu me rasgo todo. Abre a tua Bíblia em 1 João. Vamos lá de novo no final da Bíblia. Primeira Epístola de João, capítulo 3. Todos encontraram? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 22. Olha que coisa linda, pedra preciosa, que diamante rico. E aquilo que pedirmos dele receberemos. Aí, o pai está rasgado, amigo. Ele está relaxadão em ver a atitude do filho, porque aqui tem uma atitude. Aqui tem uma atitude. Não tá no 0 a 0, não. Ele não ficou relaxadão, apaixonadão pelo filho, só porque o filho era filho. Não, o filho vai praticar algo aqui. Mas Deus se antecipou dizendo: e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. Olha aí, a primeira razão de Deus, né, prosperar o filho em todas as direções. Ele vê que o filho tem prazer em guardar seus mandamentos. O que são mandamentos? Palavra de Deus. O filho que zela pela palavra de Deus, o filho que honra a palavra do pai. Isso aqui é honrar a palavra de Deus, honrar o que o pai diz.
Em segundo lugar, e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Aí ele se derrete todo. Qual é o pai que não se derrete? Só louco, não é? Até nós que somos maus, nos derretemos diante de um filho que procura fazer tudo o que nos agrade. Tu imagina Deus que é bom. É o que aconteceu aqui. Voltamos lá para 2 Crônicas 26. Deus vê que nasceu no coração de Isaías, ainda jovem, ainda menino, nasceu no coração dele, ele buscar a Deus. De certo modo, ele seguiu o exemplo do pai. De outro modo, não seguiu não, porque o pai no final da vida fez um monte de lambança contra Deus e pagou o preço. Então, ele teve que andar por uma via em que ele resolveu imitar o pai no início da jornada do pai. Ele tomou como exemplo a parte boa da vida do pai em comunhão com Deus. A parte podre ele largou. Aí Deus apaixonou, arreganhou todo. Aí relaxou, ficou apaixonado. Esse foi o ponto. Olha aqui, Davi governou Israel, governou Judá primeiro. Ele governou Judá por 7 anos em Hebrom. Depois ele vai governar todo Israel por 33 anos em Jerusalém. Soma 33 mais 7, 40. A Bíblia diz que esse menino governou 55 anos. Aqui na minha Bíblia está 52, mas em outra mais precisa está 55. 55 anos. Deus deu a ele mais 15 anos, além do rei Davi. Meu Deus. E olha que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus presenteou a ele. Por quê? Porque ele tinha um pai que era meio barro, meio tijolo. Que ele poderia escolher, como muitos filhos fazem, só imita as porcarias do pai. Só imita as cachorradas do pai. E acaba se transformando num cão, num cachorro também. Para Deus. Ele não quis imitar as cachorradas do pai. Ele foi imitar a parte louvável da vida do pai, que era justamente o período inicial da comunhão de Amazias com Deus. De alguma maneira, ele tomou ciência daquela comunhão e ele disse: eu vou pelo caminho que meu pai devia ter ido o resto da vida. Só que no final nós vamos descobrir que o mesmo pecado do pai ele acabou cometendo: o orgulho. Deixa para o final. Deixa para o final. O que eu quero te dizer com isso? Eu quero te dizer que aquele que se põe a buscar a Deus, entenda, não existe como nós possamos buscar a Deus por um tempo. Não se deve buscar a Deus por um tempo. Ah, Deus me capacita a te buscar por um tempo. Olha, Senhor, um tempo grande na minha vida. Deus não responde essa oração, é de louco. É de louco. O buscar a Deus tem que ser por toda a vida. Toda a vida. O pai dele não buscou a Deus por toda a vida. Então toda a prosperidade do pai foi limitada ao tempo em que buscou a Deus. Quando parou de buscar, Deus largou. Lembram que nós lemos em 2 Crônicas 15,
Verso 2: o dia que você me deixar, eu te deixo, eu te largo. A decisão é tua. Enquanto você escolher andar comigo, eu estou com você. Eu te abençoarei em todas as direções na tua vida. Mas o dia que tu acordar, pode ser aos 80 anos, pode ser aos 120 anos, e decidir me largar, eu te deixo. Ih, que pai vingativo. Não, isso não é vingança de pai. Pai não se vinga de filho. Disciplina o filho. Isso é disciplina. Por que que é disciplina? Porque quando Deus prospera a vida de um filho, amigo, essa prosperidade é presente. Ou tu acha que é o quê? É presente. Olha o relatório de quantos presentes ele recebeu. Tudo isso que ele recebeu no reinado dele não veio por intermédio das mãos dele, veio por intermédio das mãos de Deus para a vida dele. Deus foi o autor desses presentes, dessas bênçãos. Tudo que ele punha a mão prosperava. Tudo que ele resolvia planejar, Deus carimbava e abençoava. Sempre com o aviso. Olha, o aviso está antes, capítulo 15. A passagem está depois. O aviso estava lá atrás. Ou seja, ele era ciente do aviso. Se tu me deixar, acabou o presente. Acabou o privilégio. Isso não é disciplina? É, eu tenho filhos. E sempre dentro de casa, errou, foi doloso, bacana, acabou o privilégio, me dá pra cá. Pode fazer cara de moído, moado. Pode a psicóloga dizer que não se deve fazer isso. Pode o que quiser. Importante é a palavra de Deus. Corta o privilégio. Corta o privilégio. Porque o próprio Deus age assim. Ele não mantém um privilégio na tua vida se você o larga. Não tem nada. Lê do engano. Eu tenho, como pastor da igreja, um monte de privilégios na minha vida, que decorrem da função pastoral. Eu vivo uma paz no meu casamento que já dura 40 anos. Não é uma paz de um ano, é de 40 anos de paz. Eu tenho filhos saudáveis, totalmente saudáveis, prósperos. Começando a vida já em prosperidade. O que é isso? Privilégio. Quem dá? Deus. Deus. É o que Deus mostrou aqui. Enquanto Uzias buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ponto, acabou. Deixa quem quiser pregar contra a prosperidade. Porque Deus é Pai. Ele presenteia. A Bíblia diz que todo aquele que se aproxima de Deus tem que se aproximar de que maneira? Hebreus. Todo aquele que se aproxima de Deus tem que se aproximar crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O que é galardão? É presente, é privilégio, é condecoração. Você está entendendo? Se eu vou buscar a Deus, eu tenho que buscar sabendo que Ele é galardoador. Ou seja, Ele é Pai, Ele tem prazer em te recompensar, em me recompensar. Não é que Deus está fazendo negócio comigo, é que Ele é Pai, Ele responde ao teu amor. Dá para entender? É difícil você conhecer um filho que entenda isso na terra. É muito difícil. É muito difícil.
Entenda. Ele recompensa. Não porque ele faça negócio com o filho, não. É porque é o lado paternal dele. É a paternidade espiritual dele que se realiza presenteando, abençoando, galardoando em resposta à manifestação do amor de buscá-lo. Então, se você resolve buscar a Deus, tu não pensa em buscar durante um ano, não. Porque tudo que tu vai ganhar no ano, perde no final do ano. E é Deus quem está falando. Não é negócio. Não é transação. Não é marketing. Não é lei de mercado. É relacionamento de pai. Deus é um Deus que só tem compromisso. A coisa mais repetida no meio evangélico. Chega a dar ira de falar isso de novo. Mas é uma verdade absoluta. Deus só tem compromisso com quem tem com Ele. Simples. Se não é para ter um compromisso de buscar, não busca. Nem promete que vai buscar. Mas se você resolver buscar, é sine die. Estou usando latim aqui. Sem data. Sem data. Nem a morte vai interceptar. Porque assim que tu despertar da morte, tu vai continuar a glorificar e a buscá-lo. Nada poderá obstaculizar. Então entenda, o buscar a Deus não é algo temporal. Não é algo que eu e você possamos dizer para Deus: ah, Senhor, eu prometo te buscar, eu faço um voto a ti de te buscar por tanto tempo. Deus, isso é oração de idiota. Deus não vai responder essa oração. Isso é negócio. Isso é transação comercial. Isso é corrupção. Isso é troca. Deus não se sujeita a isso. O que impulsiona Deus para te prosperar em todas as áreas da tua vida, o que impulsiona Deus é Ele perceber que nasceu de você o desejo de buscar de todo o coração. O de todo o coração, entre outras coisas, está dizendo o quê? Que não tem data para parar. Não é por prazo certo. Não é por medida. De todo o coração significa para sempre. Buscar a Deus tem que ser modo próprio de vida. Buscar a Deus tem que ser estilo de viver. Qual é o teu estilo de viver? Eu busco a Deus continuamente. Você tem que buscar a Deus continuamente. Isto é princípio bíblico. Não pode ser quebrado. Não pode ser partido. Tem que buscar com consciência de que o próprio Deus é interessado em te galardoar. E a Bíblia diz que enquanto ele buscou, ele foi uma bênção. Qual foi o problema? Bom, o problema começou lá no versículo, abram lá, 15. A fama de Uzias se espalhou muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado. Uau! Mais uma vez a Bíblia está dizendo que tudo que ele construiu, toda a prosperidade que ele alcançou, não veio dele, não veio pelas mãos dele, veio pelas mãos de Deus e dos outros. Que outros são esses? Pessoas que Deus começou a agregar ao lado dele. Pessoas com capacidade de raciocínio, pessoas com conhecimento científico, conhecimento
em certas áreas de profissões distintas. Deus começou a aproximar essas pessoas dele, e essas pessoas começaram a criar máquinas, a criar armas de guerra, em que as nações ficaram assombradas com aquelas armas. Eram armas revolucionárias para aquele tempo. A Bíblia diz que ele conseguiu construir uma arma, em que aquela arma, ela lembra esses carros de guerra que lançam dezenas de mísseis, né? Mísseis em quantidade, já viram esses carros? Os foguetes saem de dentro daqueles canhões, não é? Esta ideia foi gerada dentro do reino de Uzias. A única diferença é que hoje as armas lançam mísseis. Naquela época eram flechas. As centenas. Então ninguém queria enfrentar Uzias, porque ele estava um passo à frente. Porque ele era um cara inteligente, capaz? Não, porque Deus colocou ao lado dele, de propósito, para abençoá-lo, como presente, homens que dominavam a arte da guerra. Homens que eram peritos na construção de armas de guerra. Então ele ganhou aí um handicap à frente do seu tempo. Ele ultrapassou a realidade da prosperidade do seu tempo. Entenda em nome de Jesus. A decisão mais importante que nós precisamos tomar na nossa vida é a de buscar a Deus com o coração inteiro, de todo o coração, sabendo que o dia que nós o largarmos, Ele nos largará. O dia que eu desistir de Deus, Ele desiste de mim, no mesmo dia, na mesma hora. No reino de Deus não há insubstituíveis. O único lugar que está cheio de insubstituíveis é o cemitério. Nenhum deles foi considerado insubstituível. Todos foram substituídos. Todos. Até os que não morreram, como Elias, que foram arrebatados, também foram substituídos. Mesmo não passando pela morte, foram substituídos. Não há absolutamente no reino de Deus ninguém insubstituível. Aleluia. Entenda. Se você não buscar a Deus, Deus vai levantar outro que busque. Se eu não buscar a Deus, Deus levanta outro pastor que busque. Simples assim. Sempre haverá alguém que vai querer buscar a Deus. Sempre. Ainda que haja uma crise sem precedentes no meio da humanidade, e você diga: Senhor, só sobrou eu. Deus diz: não, tem 7.000 ainda que não dobraram o joelho para Baal. Deus sempre tem um exército de remanescentes, né? E aí o que é que nós aprendemos? Que ele foi maravilhosamente ajudado em todo o tempo em que ele buscou a Deus. Mas agora ele vai parar de buscar. Por quê? Diz assim a Bíblia: até se tornar muito poderoso. Subiu a cabeça. Subiu a cabeça. Já tinha subido a cabeça do pai dele. Já havia subido a cabeça do pai dele. E agora subiu a cabeça dele também. Tem gente que é bom que Deus mantenha pobre. Tem gente que é bom Deus manter ali necessário para sobrevivência, manter ali, né, um prato de cada dia, para a pessoa continuar: Senhor, te dou graças pelo pão nosso de cada dia. Aí Deus vai dando graça, porque se eu te der 2 pães a cada dia, tu já fica soberbo, já quer pisar em alguém, né?
já quer partir para me enfrentar, já vai achar que foi a tua força, foi a tua inteligência, foi a tua capacidade que produziu tudo que está na tua vida. Não é assim? Deuteronômio capítulo 8 diz o quê? Vamos lá. Deuteronômio capítulo 8. Aleluia. Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje te ordeno. Versículo 1. Para que vocês vivam, se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus os guiou no deserto durante 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês. A provação, além de nos gerar paciência, experiência, ela põe para fora do nosso coração aquilo que está lá dentro. Foi Deus usando essa expressão, né? Para saber o que havia dentro do coração de vocês. Lembre-se de todo o caminho pelo seu deserto, os guiou nesse deserto durante 40 anos, né? E os provou para saber o que havia no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com maná que vocês nem seus pais conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A provação na nossa vida tem essa finalidade também, nos dar consciência de que nós não vivemos só para o ventre, nós não vivemos só pelo pão, aleluia. Nós vivemos da palavra do Senhor também, né? Enquanto o pão alimenta o nosso corpo, o arroz, o feijão, a palavra de Deus vai alimentar o quê? A alma, o espírito, entende? Em nome de Jesus Cristo. Voltando ao texto que estamos pregando. Mas depois que Uzias tornou-se poderoso, o coração dele se exaltou para a sua própria ruína. Aqui foi o ponto da virada. Aqui ele atravessou a linha sem volta. Lembram da linha sem volta de que eu falei lá em Hebreus capítulo 10, versículo 26? Aqui ele atravessou a linha sem volta. O coração dele se ensoberbeceu sem razão, porque nada do que ele tinha foi produzido pela força dele. Nada do que ele tinha foi produzido pela capacidade dele. Tudo foi presente de Deus, foi privilégio de Deus, por ele ter levado uma vida até ali de buscar ao Senhor. Mas você veja que o buscar a Deus não tem tempo. Quando ele parou de buscar, o coração se inflamou. Ele comete o mesmo pecado do pai, e ele comete o mesmo pecado de Lúcifer, que hoje nós conhecemos como Satanás, o diabo. Era um anjo de Deus, querubim da guarda de Deus. A Bíblia diz que ele era formoso em aparência, inteligência, formoso em todos os seus caminhos, até que o seu coração se exaltou e ele quis ser como Deus. Ele queria destronar o próprio Senhor, usurpar o próprio Deus. Esse pecado Uzias cometeu, e esse pecado ele herdou do pai, a própria deficiência. Se exaltou para a sua própria ruína. Que pecado ele começou a cometer? Bom, em primeiro lugar, ele parou de buscar a Deus.
E a primeira prova de que ele parou de buscar a Deus foi o fato dele não respeitar mais aquele princípio estabelecido por Deus. Quando eu passo a não abraçar mais o princípio estabelecido por Deus, eu parei de buscar a Deus. Eu não nutro mais dependência de Deus. Agora eu estou querendo agir como Deus. Quem é que havia estabelecido que somente os sacerdotes poderiam entrar no santuário, dirigirem-se ao altar do incenso e queimarem o incenso ao Senhor? O incenso representava as orações do povo. A fumaça do incenso subia à presença de Deus como um sinal daquelas orações do povo. Era um dos momentos mais sacros das celebrações dentro do tabernáculo, dentro do templo. Era um momento culminante da adoração. Era a oferta no altar do incenso, com o incensário nas mãos, pelos sacerdotes. Deus nunca permitiu a nenhum rei entrar ali para praticar esse ato. Quando eu, como rei, chefe do exército, confio no meu poder e eu me confronto com os sacerdotes e digo: sabe com quem está falando? O rei aqui sou eu. Eu faço o que eu quero. É porque eu parei de depender de Deus. Eu agora estou querendo ser igual a Deus. E como eu quero ser igual a Deus, eu quero remover uma estaca de Deus. Você já viu homens de Deus removendo estacas de Deus? Eu já conheci alguns, para sua própria ruína. Conheci um lá em Boston, nos Estados Unidos, pastor presidente de uma grande igreja que ficou famosa no mundo inteiro, chamada Revival Church, Igreja do Avivamento. Não vou citar o nome dele por questão de ética, mas ele removeu estacas de Deus. E Deus esperou o arrependimento não veio. Deus destituiu-lhe do pastorado. O rebanho o abandonou. A igreja foi destruída. Porque o coração se ensoberbeceu. Outro dia eu estava escutando um pastor que está vivo. Pela misericórdia de Deus ele está vivo. Mas está no YouTube. Ele está interpretando aquela passagem de Caná da Galileia. E ele chama Jesus de idiota. Idiota. Como é que pode transformar água em vinho? Tanto milagre que poderia abençoar as pessoas. Está no YouTube. Pastor de uma grande igreja poderosa no Brasil. São homens que ensoberbeceram o seu coração. Imitaram o próprio Satanás para a sua própria ruína, para a sua própria desgraça. Isso é muito sério. Primeiro ato que a pessoa comete é esse, é retirar um marco estabelecido por Deus, fixado por Deus. A pessoa vai e remove. Você acha? Como é que você vê uma pessoa que proíbe a profecia dentro da igreja? Imagina eu, pastor de uma igreja, e eu aqui de repente baixo um ato e digo: olha, não tem mais profecia aqui dentro. A palavra é a profecia. Aquele que se levantar
em profecia, eu mando calar e sair da igreja. O que é isso? Espírito de Satanás. Eu estou removendo um marco fixado por Deus. Mas por que esses homens não se arrependem? Bom, Eclesiastes explica. Diz que eles não se arrependem por um só motivo: Deus não executa o seu juízo imediatamente ao pecado. Deus dá tempo. Mas lá na frente tem um dia que é chamado dia do ajuste de contas. E aí todo olho verá o juízo de Deus sobre essas pessoas que removeram os marcos. Ele removeu o marco. Ele pegou o incensário com as mãos dele, entrou dentro do templo, passou pelo átrio, entrou no lugar santo. O altar do incenso está lá perto da cortina, na divisória entre o santo dos santos. Na frente, no lugar santo, está o altar do incenso. Ele carrega o incensário com fogo para ele oferecer o incenso. Deus só não o matou. Ele ia ser morto. Deus não o matou porque havia um homem que era o sumo sacerdote, chamado Azarias. Esse era homem de fibra. E ele conseguiu chamar 80 homens como ele, porque ele estava diante do rei de Israel. Era um homem mais temido de todas aquelas nações ali. Um exército poderosíssimo. Bastava um gesto de Uzias e todos os 80 seriam mortos. Azarias seria morto. Um parênteses aqui. Vamos parar. Lembram de uma pregação que eu preguei alguns dias atrás sobre os 7 Espíritos de Deus? Azarias estava com um desses 7 Espíritos. Qual era? Vocês são bons ouvintes das pregações, né? Mas, isso aí, meu pastor amado. O Espírito do Senhor, não lembram? Eu disse para vocês como exemplo, quando Isaías vai de encontro ao rei Ezequias e manda ele consertar a casa dele, nem trata de rei. Ezequias, na cara dele. Ezequias podia estalar o dedo. Os flecheiros iam fulminar Isaías com flecha mortal. Mas ele não conseguiu falar uma palavra. Porque o Espírito que estava em Isaías era o Espírito do Senhor. E o que é que eu disse para você? Eu disse que quando o Espírito é do Senhor, ou seja, ele está, é o mesmo Espírito, os 7 na verdade é um Espírito só, são 7 operações do Espírito. Quando ele está na operação de Espírito do Senhor, ele tem o domínio da situação. Eu disse para vocês, quando Moisés entrou para falar com Faraó, Faraó desejava matá-lo, mas ele não conseguia arrumar as palavras na cabeça dele. A vontade era matar Moisés. Os guardas estão esperando uma ordem, mas ele não consegue dar. Por quê? Moisés estava com o Espírito do Senhor. O Espírito Santo exerceu o domínio da situação. Ele aprendeu a autodeterminação, o autocontrole, o raciocínio. Ele aprendeu e controlou tudo. Quando Isaías vai profetizar, e Micaías também, os dois vão profetizar ao rei Acabe. O rei Acabe era assassino. Acabe babava vontade de matar Isaías e matar Micaías. Mas por que não matou? Porque eles estavam profetizando com o Espírito Santo do Senhor.
o ministério do Senhor, de domínio. Aqui acontece a mesma coisa. Azarias estava com o Espírito do Senhor. Ele estava cheio de intrepidez, de audácia, bravura. Ele não temia nem pela própria vida dele. Ele é possuído naquela época, o Espírito de Deus era dado por medida. Hoje não, hoje é plenitude. Mas naquela época era por medida. Ele havia recebido a medida do Espírito do Senhor. Aquele Espírito, que é o Espírito Santo, dominou a situação. E o rei não pôde fazer nada. E tomou uma varada. Azarias nem chamar de rei chamou, examina no texto. Porém o sacerdote, disse para o rei: não compete a você, Urias, a você, cara. O sujeito era acostumado a ser bajulado. A tropa de bajuladores fracassou. Aleluia. Ele leva na cara. Ele é peitado pelo Azarias, pelo sumo sacerdote. E Deus honrou a vida dele e dos 80. Qual era o papel? Qual era o papel do rei? Recuar, correto? Recua porque são 7 espíritos, São 7 operações. Dá graças a Deus que está na operação do Espírito do Senhor. Mas tem uma operação lá que é espírito de fortaleza, de guerra. Dá graças a Deus que foi até aí. Ele deveria ter recuado. Não recuou. Ele partiu contra o sumo sacerdote e disse assim: então Uzias se indignou. Ele tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. No momento em que ele se indignou contra os sacerdotes, a lepra lhe apareceu na testa. Uau! A lepra saiu na testa. No mesmo instante, ele foi ferido não pelo diabo, pelo Espírito do Senhor. Ele foi livrado de ser morto. Continuou vivo, mas agora com uma vida medíocre. O seu filho assume o controle de tudo. Ele agora não está mais no palácio, está leproso, está numa casa separada. E ele vai cumprir o resto dos dias dele na terra como um homem que foi peitado pelo sumo sacerdote, humilhado de público. Isso correu toda Judá, todo o império. Uma vida de glória que terminou numa vida de tragédia. Aonde é que está a linha sem volta? Quando ele parou de buscar Deus. Se eu parar de buscar Deus, é sem volta. Para eu voltar, vai demandar lágrima, vai demandar sudor, sofrimento, arrependimento, perdão. E graças a Deus que estamos na dispensação da graça. A longanimidade de Deus vai de uma eternidade a outra, mas tem limite. Tem limite. Outro dia eu cheguei em casa, minha mulher me pegou pela orelha e disse assim: olha, eu não concordei de você dizer que a misericórdia de Deus vai de uma eternidade a outra e tem limite. Ora bolas, se vai de uma eternidade a outra, como é que tem limite? Pois é. Isso aí é figura de linguagem, né? O vai de uma eternidade a outra não é expressão literal. Tem limite. Tem.
Essa figura de linguagem é chamada de sinédoque. Para exprimir, aumentar o impacto da mensagem, fala-se de uma eternidade a outra. Mas na verdade tem limite. Por quê? Porque a Bíblia cansa de mostrar que Deus desiste das pessoas. Ele entrega as pessoas. Ele entregou os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Ele entregou Ofni e Finéias, os filhos de Eli, e vai embora. Ele entregou Acã. Ele entregou um monte de gente na Bíblia. Eu disse aqui para vocês e volto a repetir: o dia mais trágico da vida de um ser humano é quando Deus entrega, Deus desiste dele. Se você está aqui e veio à igreja, é porque Deus não desistiu de você. Deus não te entregou. Aquela linha sem volta, Deus ainda não traçou na tua frente. Na Bíblia ela já está traçada, mas Deus ainda não traçou na tua frente. Ainda há a volta. E a volta é o perdão. A volta é a reconciliação. Qual é o centro dessa mensagem? Nunca deixe de depender de Deus. Seja pobre de espírito. Para o mundo lá fora, o pobre de espírito é um desprezado. Essa pessoa é tão pobre de espírito, idiota, não sabe nem o que está falando. Pobre de espírito é virtude. Mas para o mundo não. O pobre de espírito é aquele que ama o Senhor. Ele é dependente de Deus. E ele tem prazer em ser dependente de tudo de Deus. Esse é o pobre de espírito. Uzias era pobre de espírito. Enquanto ele foi pobre de espírito e dependendo do Senhor, ele foi abençoado em todas as direções. Não havia uma área da vida dele que Deus não tocasse para abençoá-lo. Mas houve um dia que ele tornou-se peito de pombo, rico de espírito, nariz empinado, orgulhoso, e aí perdeu tudo. Tudo que ele havia durante anos e anos, e 50 e tantos anos construindo, tudo ele perdeu num minuto, num segundo. Ele foi despejado do privilégio de Deus. Ele foi destituído do privilégio de Deus. Ele perdeu 50 anos de prosperidade, de privilégios, num ato. E ainda ganhou de quebra de gorjeta uma lepra na testa, para as pessoas sentirem nojo dele, asco dele, as pessoas evitarem ele, terem medo. Lepra naquela época era algo contagioso. As pessoas eram banidas do convívio social. Imagina isso para um rei, bajulado por uma tropa de bajuladores sem fim. Imagina o sofrimento, a dor de um homem desse. Deus riscou a linha sem volta. Ele poderia, Deus não havia matado ele, ele poderia se arrepender, mas não se arrependeu. O orgulho não deixou se arrepender. A vaidade, a soberba, a autoestima exagerada, a hipertrofia do ego não deixou se arrepender. Sem arrependimento, não há que se falar em misericórdia. Não há que se falar em longanimidade. Vamos estar de pé em nome de Jesus Cristo. A Deus seja honra, a Deus seja glória. Abraça esses princípios na tua vida. Seja, em primeiro lugar, uma pessoa totalmente dependente de Deus. Por quê? Porque Jesus disse assim: sem mim
nada podeis fazer. Nada. Eu fui sequestrado 3 vezes na minha vida. E Jesus disse algumas vezes para mim: eu já fechei algumas vezes a sepultura que iam te enterrar. Não brinca na minha presença. Enquanto você caminhar, eu te abençoo. Quando tu parar de caminhar, experimenta. Não tive coragem até hoje. Aleluia. Busca a Deus em nome de Jesus. Busca o Senhor. Nutra a dependência do Senhor. Sem Cristo tu não pode nada. Sem Cristo nós não somos nada. Dependemos dele para tudo. Esse planeta é um horror na eternidade. O que sobe da terra para o céu é um odor fétido, de barbárie, de maldade, de mentira, de traição, de deslealdade. Por isso é que Deus disse: eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. E Deus é tão amoroso que Ele mantém a igreja aberta ainda, para que as pessoas possam entrar, receber uma palavra de Deus, para que elas possam confiar em Deus, crer que Deus quer ser seu Pai. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 12: todo aquele que crê em Cristo Jesus, todo, sem exceção, todo aquele que se arrepender dos seus pecados, crer, tomar posse do Senhor Jesus, Deus fará dessa pessoa seu filho. Meu Deus, nenhum anjo de Deus é filho. Mas Deus promete a nós nos fazer de filhos. Os anjos são criaturas de Deus, nunca chegaram ao status de filho. E Deus aqui na terra diz para os seres humanos: eu quero que vocês sejam meus filhos. Mas para se tornarem meus filhos, entenda, só através de Jesus, porque a filiação é por adoção. É a adoção em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus fomos feitos por Deus, filhos de Deus, por adoção. Meu Deus, por que não abrir o coração para receber o Senhor Jesus? Por que continuar vivendo na terra dando um murro em ponta de faca, sangrando, chorando? Por quê? Olha para Deus, Ele é teu Pai. Você é Espírito. Deus é Espírito. Você não pode ser como a igreja da Galácia. O que é que Paulo disse para os Gálatas? Ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Uma igreja toda havia sido enfeitiçada. E qual era o feitiço? Sabe qual era o feitiço? Eles começaram no espírito e já estavam na carne. Não pode ir para a carne, senão vai assinar sentença de morte. Aquilo que começa no espírito tem que começar e continuar no espírito. Jesus foi batizado e como uma pomba o Espírito Santo veio sobre ele. Ele começou o ministério dele no Espírito. E quem é que o conduziu para o deserto? O Espírito. E como é que ele sai do deserto? Com o Espírito. Ele começa no Espírito e acaba no Espírito. O povo de Israel saiu do Egito, tirado por Deus, entrou no deserto pelas mãos de Deus, sai do deserto pelas mãos de Deus. Ou seja, nós somos chamados por Deus a viver no Espírito, a não viver na carne, não cumprir com as concupiscências da carne. E a vida no Espírito nós já começamos.
ela teve início com a conversão e o batismo nas águas. Ela tem que acabar no Espírito. Paulo olhou para a igreja de Galácia e disse: Gálatas, ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Vocês começaram no Espírito e agora estão na carne. Não faça isso. É loucura, é demência espiritual, é esquizofrenia espiritual. É doença séria espiritual. Não pode. Entrega a tua vida ao Senhor em nome de Jesus. Faz uma aliança com Deus nessa noite de buscar a Deus. Não há prazo, não estipula prazo. É uma decisão para o resto da vida. Para o resto da vida você vai dizer: Senhor, eu quero te buscar todos os dias da minha vida. Eu quero buscar a tua face. Lendo a tua palavra, eu estou buscando a Deus. Em comunhão com a igreja, aqui na igreja nós estamos buscando a Deus. Em oração, dobrando o joelho, nós estamos buscando a Deus. São formas de buscar a Deus. Há muitas formas de buscar a Deus. Pastor Luiz buscou a Deus ali, louvando os hinos lindos nessa noite. Você veio aqui buscar a Deus. Tu saiu da tua casa, largou o edredom, a família, o conforto, e veio para a igreja buscar a Deus. Isso é contínuo, não pode parar. Por quê? Porque Deus, Ele é um Pai, Ele é Deus de prosperidade. Ele quer te abençoar, Ele quer mudar o cativeiro na tua vida, Ele quer estancar a sangria dessa enfermidade. Ele quer arrancar a tristeza do teu coração. Ele tem obras maravilhosas, milagres maravilhosos para fazer na tua vida. Ele quer visitar você com os milagres e as maravilhas dele. Tudo depende de você continuar a buscar. Continua buscando ao Senhor. Te agrada do Senhor. Espera com paciência no Senhor. Buscando ao Senhor. Põe a tua vida enquadrada dentro dos princípios da palavra de Deus. Se agrada dos mandamentos de Deus. Jesus disse: aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos. Jesus disse: se você verdadeiramente me amar, tu não terá dificuldade nenhuma para cumprir meus mandamentos. Porque tudo é amor. Cristianismo não é religião, é relacionamento de amor com Cristo. Você está aqui aprofundando o teu relacionamento de amor com Cristo. Você veio aqui para aprofundar essa intimidade, aprofundar esse relacionamento de amor, querendo se parecer mais com Cristo, querendo estar mais alinhado à imagem e semelhança de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, igreja, dá uma chance para Deus, dá uma chance para o Senhor, busca mais o Senhor, te agrada mais do Senhor. Meu Deus, que Deus humilde, né? Ele é um Deus tão humilde que Ele me permite aqui dizer: dá uma chance para Ele. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. Nós não somos nada. Nossa vida é como a sombra que passa. Ele é um Deus eterno, mas Ele dá essa chance de nós ouvirmos aos nossos ouvidos. Dá uma chance para Ele. Dá uma oportunidade para Deus na tua vida. Confia nas sacrossantas mãos de Deus, no coração terno de Deus. Ele quer ser teu Pai. Ele quer te conduzir nessa terra como teu Pai te conduziria. Eu tenho filhos lá no exterior. Um deles é solteiro. E a única coisa que me acalma é que eu sei que Deus cuida dele melhor do que eu. Melhor do que eu. E Deus me prova isso toda hora. Toda hora. Ele me prova. Por fatos que acontecem. Que Ele poupa os meninos.
Ele cerca os meninos, porque eu estou no Brasil fazendo a vontade de Deus. Longe, 8.000 quilômetros de distância. Muito longe. Não posso fazer nada. Um avião mais rápido aqui vai levar a noite toda para chegar lá, né? E de repente não dá tempo para mais nada. A confiança tua está posta em quem? Nele. 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 Meu filho mais novo, uma vez quase se afoga ali em Búzios. Era criancinha. A onda virou ele, ele não conseguia se levantar. Eu estava de costas para ele. Só deu tempo de puxar, né? Deus salvou. Outra vez ele estava na cobertura que eu moro, em cima da mureta. Ele botou uma cadeira, sem ninguém ver, foi para cima da mureta, pegou a borracha para molhar a casa do vizinho. Se ele cai dali, morre. Deus poupou. Outra vez ele teve uma crise de laringite estrudulose. Estava morrendo asfixiado. Um pastor correu lá em casa, pegou. Eu estava pregando lá em Copacabana, num culto doméstico. Eu e minha mulher não sabíamos de nada. Ele foi para a clínica São Bernardo na época, né? Ele estava fechando, morrendo de asfixia. Deus salvou. Quanto vale a vida do teu filho? O que você vai dar em recompensa por um livramento desse na vida do teu filho? Como é que você pode pagar? Então nós dependemos totalmente de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor em nome de Jesus. Será que eu estou pregando aqui para alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Levanta a mão em nome de Jesus que eu quero orar por você. Se houver alguém aqui que quer tomar essa decisão, você quer? Vem aqui na frente. Vamos orar por essa jovem em nome de Jesus Cristo. Amém?